Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler só o versículo 11. Espero você encontrar. E eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Vamos dizer assim, ele vos batizará, ao invés de dizer com Espírito Santo e com fogo, você vai dizer, ele vos batizará no Espírito Santo. Diga, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Porque no batismo, porque que não é com fogo ou com água, vos batizará. Eu vos batizo com água. Essa tradução aqui de João Ferreira de Almeida não está correta. Ninguém batiza com. Ninguém batiza ninguém com. Se batiza nas águas. Não se batiza com o Espírito Santo, se batiza no Espírito. Depois você vai ver por quê. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando. Meus queridos, esta noite, conforme anunciado, nós estamos na Conferência do Espírito Santo. Hoje é a abertura, amanhã é o encerramento. E hoje nós queremos tratar com os irmãos sobre o tema o batismo no fogo. Diga comigo, o batismo no fogo. O João Batista, o grande arauto do arrependimento, o primo legítimo de Jesus, que teve o privilégio de ser o precursor, aquele que abriu o caminho às margens do Rio Jordão, com a sua veste exótica, pelo de camelo, cinto de couro do profeta, dieta esquisita, gafanhotos e mel silvestres, mensagem dura, machado na raiz das árvores, que se não produzissem frutos, seriam cortadas e lançadas no fogo. É João Batista que tem o privilégio de dizer que seu ministério é temporário. E diga-se de passagem, um ministério muito rápido, 6 meses de ministério, mas uma influência que nos toca até hoje. Foi ele quem disse em tom profético, eu vos batizo, e eu vou agora usar a tradução correta, em água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, e ele estava já chegando, é mais poderoso do que eu. Por isso o batismo dele é muito mais poderoso do que o batismo de João. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou levar as suas sandálias. Ele, aquele que é mais poderoso, vos batizará no Espírito Santo e no fogo. E é sobre esse batismo no fogo que eu quero tratar com os irmãos esta noite. João está falando aqui de um batismo, e ele usa 2 palavras para se referir a este batismo. Segundo Mark Lloyd Jones, John Stott e Matthew Henry, batismo no Espírito Santo e no fogo são palavras análogas e complementares. Ele está falando de um mesmo batismo. Aquele que é batizado no Espírito é batizado no fogo também. Note que o texto não diz, ele vos batizará com Espírito Santo ou com fogo. Ou seja, um grupo seria batizado com Espírito Santo, outro grupo seria batizado com fogo, como alguns querem interpretar esse texto. Ele está falando para um único público. Está dizendo, eu estou aqui batizando vocês nas águas, mas está vindo aí que vai batizar vocês, o mesmo público. O público dos arrependidos vos batizará no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo traz fogo.
Porque no texto de Mateus 3 nós vamos ver dois fogos. O fogo do versículo 11 e o fogo do versículo 12. O fogo do versículo 11 é um fogo de avivamento. O fogo do versículo 12 é um fogo de juízo. No versículo 11, o fogo é para batizar. No versículo 12, o fogo é para queimar julgando. No versículo 11, ele batiza o trigo no espírito e no fogo. No versículo 12, ele queima a palha no fogo do juízo. Porque no versículo 12 nós vamos ver recompensa e juízo. Recompensa para o trigo ser guardado no celeiro. Juízo para a palha, o ímpio, ser queimado no fogo. Pergunta ao seu irmão, qual fogo você quer essa noite? Pergunte para ele, qual fogo você quer? O fogo do juízo ou o fogo do Espírito? Eu sinto lhe informar que muitos daqueles que não experimentarem o fogo do avivamento de Deus, que começa evidentemente com a salvação. Não existe batismo no Espírito Santo sem salvação. Não existe batismo no fogo sem salvação. Não existe vida com Deus sem salvação. Eu sinto informar que muitos que não experimentam o fogo do Espírito experimentarão o fogo do juízo. Como dizia Leonard Ravenhill, um dos maiores avivalistas que a igreja já teve, o mundo está indo para o fogo do inferno porque a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo. Mas essa noite eu estou diante de uma plateia que está acesa, e se não tiver, será acesa pelo poder de Deus, pelo fogo do Espírito essa noite. Eu posso ouvir um amém? Vocês concordam comigo? Amém? Então, queridos, João Batista começa a falar de batismo. E eu quero começar a minha mensagem, no primeiro tópico, respondendo a pergunta: o que é batismo na Bíblia? O que é batismo na Bíblia? Ele está falando de batismo. E eu vou explicar a você, porque ninguém pode ser batizado com água, e também não pode ser batizado com Espírito, e não pode ser batizado com fogo. A palavra batismo na Bíblia é tevilar no hebraico. Chega no grego como baptizo. Tevilar, ou baptizo, não era uma palavra originalmente religiosa. Não era um rito de iniciação numa religião ou no cristianismo primariamente. Tevilar era uma palavra comercial. Praticar o tevilar ou baptizo, e o tevilar remonta aos banhos de purificação do judeu, era o seguinte: o indivíduo, ele era vendedor de tecido, então ele tingia tecidos. Então alguém dizia: seu fulano de tal, eu trouxe essa minha roupa branca, essa minha túnica branca, mas eu quero ela azul. O indivíduo era comerciante. Seu fulano, eu vim trazer essa minha túnica branca, mas eu quero ela azul, porque eu vou para uma festa ali, e só se vai de azul, e eu não estou com muito dinheiro agora. Pode deixar comigo. E o camarada deixava a túnica, e ele botava o caldeirão para ferver no fogo, e quando estava fervendo ele jogava. Até hoje eu fiz isso muitas vezes. Jogava o pó, a tinta dentro do caldeirão fervendo. Quem já fez isso aqui? A gente já fez, né? A calça West Top, no meu tempo, né, Chileno? West Top, quando estava meia, né, ficando branca, tempos difíceis aquele, aí ele colocava lá, quando colocava, tinha que mergulhar tudo. Quando ele tirava, meu amigo, a calça branca vinha azul, não tinha nada de branco, era azul. Isso ali chamava batismo. João Batista está dizendo: eu mergulho vocês na água, e quando vocês saem da água, vocês são submersos na água, mergulhados na água, submergidos na água, vocês são banhados na água, e vocês saem
como sinal de que foram mergulhados no arrependimento. Vocês estão recebendo o tevilá porque experimentaram o techuvá, que é a palavra hebraica para arrependimento, que chega na língua grega como metanoia, meia volta, virar as costas para o mundo e ir em direção a Deus. Metanoia, uma mudança completa de mente. Eu batizo vocês em água, estou mergulhando vocês nas águas, mas se preparem, está vindo aí muito mais poderoso do que eu. A minha mensagem é diferente, a minha mensagem é raça de víboras. Se vocês não se converterem, eu estou com o machado na mão, é para cortar a árvore. A mensagem dele é mais branda, ele abre os braços, olha para todo mundo e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas de vez em quando ele encontra um fariseu, porque a mensagem dele é dura, não é para o povo dele não, o povo dele é mensagem. Agora para fariseu, às vezes ele chama de sepulcro caiado, ele encontra um ladrão aí chamado Herodes, chama de raposa, mas a mensagem dele é mais branda. Minha mensagem é mais seca, ele chora muito, eu choro pouco. E tem uma coisa: ele vos batizará no Espírito Santo, e aí ele complementa, que é o fogo da presença de Deus. Então por que não batiza com? Porque batismo quer dizer, diga, faça assim, levanta a mão assim, diga, batismo quer dizer, diga, tibungo, mergulho. É por isso que ninguém batiza nas águas, né? Como o irmão que o pastor foi batizar ele nas águas, e ele levantou a mão. Olha, meu irmão, baixa o braço, que é isso? Está com bolinho no braço? Não, eu não quero batizar esse meu braço não, porque eu tenho umas contas para acertar com um camarada ali, não quero batizar agora não. Tem que ser submergindo, porque simboliza sepultamento. O verdadeiro batismo nem é por aspersão, nem por efusão, nem jogando água na cabeça e nem derramando água na cabeça. É mergulhando, é sepultado em Cristo. Por quê? Porque o batismo no fogo é ser mergulhado no fogo de Deus, é sair incendiado, é sair queimando, é fogo nos olhos, na língua, fogo nas mãos, fogo nos ouvidos, fogo no coração, fogo no corpo. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo, fogo no Espírito, fogo na alma. É cheio do fogo de Deus. Tem alguém entendendo aqui? Aplauda. Agora, ponto 1, o batismo de João é para arrependimento. Ó, pessoal, eu batizo você nas águas para arrependimento. Só é batizado nas águas quem se arrepende. E essa é uma mensagem que está faltando, precisando voltar para os púlpitos do Brasil. Que o povo prega tudo hoje, é casa própria, é bênção da quinta-feira, é bênção da sexta-feira, é autoajuda, é isso não se prega arrependimento. Arrependimento foi a mensagem que abriu o ministério de João. Meu negócio é techuvar, é arrependimento, é metanoia. Porque ninguém pode entrar nas coisas de Deus sem experimentar a conversão. E os religiosos, isso é mensagem retrógrada. Negócio, a gente tem que pregar a igreja inclusiva, que aceita todos. Porque Jesus, aí vem Jesus, bom, Jesus é polido, Jesus é teólogo, é rabino, ele discute com o fariseu, o nível dele. Aí vamos ouvir qual é a mensagem dele. Mestre, a gente quer saber, o senhor vai inaugurar o seu ministério, qual é o tema? Vai ficar cantando, porque olha, o senhor tenha cuidado, tem muito fariseu, professor aqui, para lhe ouvir. E a gente sabe que João já passou, né? O senhor entrou e aquela mensagem de o que o senhor vai pregar? Não, fica tranquilo. Mensagem aí, mensagenzinha leve. Qual é a mensagem? Aí Jesus, agora não está nas margens do Jordão, está em Jerusalém. E qual é a mensagem que ele vai abrir o ministério dele? O tempo está cumprido. Olha, o tempo está cumprido, mensagem é boa. O reino de Deus está próximo, coisa boa, mensagem boa. E aí, o resto? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há reino de Deus, não há crença no Evangelho, não há fé, não há entrada na dimensão do reino sem arrependimento. Então Jesus prega arrependimento. Mensagem de João Batista.
Mas vem Pedro, vem Pentecostes agora. Certamente Pedro vai pregar outra mensagem. Afinal de contas, Pedro era pescador, mas mudou agora, né? Ele agora. E aí, qual é a mensagem que Pedro prega? A primeira mensagem depois de Pentecostes. E aí, o que faremos? Não, preenche o cartão de membro da igreja que dá certo. Vem para a classe aqui e tal. Não. Pedro diz: arrependei-vos e sede batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas agora chega Paulo. Qual é a mensagem de Paulo? Lá em Atenas, Paulo está falando para filósofos, epicureus, estoicos, pré-socráticos, platonistas. Paulo é filósofo e teólogo. Qual é a mensagem de Paulo? A mensagem de Paulo: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos os homens que se arrependam. Então quem que é o fogo de Deus aqui? Quem que é o fogo de Deus? Primeiro tem que ter arrependimento. Ele vai batizar, e Ele quer batizar, e Ele vai nos mergulhar no seu fogo. Mas primeiro é arrependimento. Então a mensagem de João é para arrependimento. Ponto 2, mas o batismo de João é para arrependimento, o batismo de Cristo é para os arrependidos. Se o batismo de João é para arrependimento, o de Cristo é para os arrependidos. Só os arrependidos experimentarão o fogo de Deus. Amém, queridos? Ponto 3, o batismo de João é na água. Eu vos batizo na água, mergulhado na água. A água lava, é bom, mas água não resolve o problema de muita gente não, irmão. Eu fui assistir um batismo que quando o pastor batizou o camarada, que levantou, ele mergulhou e foi nadando por debaixo d'água. Aí o pastor ficou controlado, disse: foi buscar os pecados lá de novo. Dizia um pastor: alguém ser batizado nas águas sem passar por uma conversão, não ter morrido para o mundo, a diferença é essa: entra um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Então o batismo em água é muito bom, precisa, mas não resolve muita coisa não, porque a água é fria. Então o tempo de batista é bom. E eu não tenho nada contra os batistas, contudo que seja o batista do fogo. O tempo do batista é bom, tem que ter experiência do batista na água. Mas ponto 4, o batismo de Cristo é, diga, no fogo. Te ouvi, no fogo. Eu no fogo. Irmão, se a experiência do batismo nas águas é tremenda, que para Jesus foi tremenda, céus abertos, o Espírito descendo em forma corpórea, como pomba, a voz do Pai bradando: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Se o batismo nas águas tem tudo isso aí, e é tremendo, se a conversão é uma experiência sobrenatural dessas, irmão, o batismo de fogo é diferente. Eu vejo um Pedro que chega para Jesus: o senhor disse, você é discípulo de João, Pedro? Eu sou discípulo de João. Meu discípulo agora eu começo no ministério, comigo pode rebatizar, porque a Bíblia diz que Jesus batizava através de discípulos, então ele batizou o discípulo também, batizou Pedro. Mas o Pedro Batista, batizado nas águas, era bom, pregava, às vezes era violento, cortou a igreja de mal. Mas quando o fogo da perseguição pegou ele foi se esquentar na fogueira, e quanto mais esquentar naquela fogueira fria, porque ele só tinha o batido nas águas, mais frio ele ficava, e acabou negando Jesus 3 vezes. Mas o Pedro que experimentou o fogo de Pentecostes, Atos 2 e 3, é um Pedro que se levanta e diz: o que é que você tem, Pedro? Não, ninguém me segura agora, não, esses homens não estão embriagados, aqui ninguém bebeu 51, aqui ninguém bebe vinho, não, nem bebe vinho, nem socialmente. O que está acontecendo é o que foi profetizado por Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e sobre servos e servas eu derramarei do meu espírito. E o poder caiu, e o povo disse: que se arrependa, ser batizado, e você precisa do dom do espírito. É o Pedro desbravador, é o Pedro que está andando e a sombra dele está curando. O Pedro que negou depois de Pentecostes é o Pedro que morre crucificado de cabeça para baixo e nunca mais nega. Então nós precisamos essa noite de um batismo de fogo, ser mergulhado no fogo, para ter fogo na palavra, para ter fogo nas mãos, para ter fogo nos olhos, para ter fogo na pregação.
Tem que ter fogo no altar. Fogo no altar é fogo nas cadeiras da igreja. Fogo na pregação. John Wesley dizia: pregador, ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Posso ouvir um amém? Eu preciso desse batismo de novo. Eu quero ser batizado de novo. Eu quero esse fogo de novo, renovando a minha vida a cada dia. Amém? Então vamos lá para o tema. O batismo no fogo. Queridos, o fogo representa algumas coisas na Bíblia. A figura do fogo é a figura que você vai encontrar do Antigo e do Novo Testamento. Deus se revela no fogo, e o fogo representa algumas realidades. Primeiro, o fogo representa a santidade de Deus. A gente quer fogo, a gente tem que entender que fogo é santidade. Isaías, o que é que você tem? Vou morrer, porque eu vi o Senhor. E qual é o problema? Meus olhos viram o Rei da Glória. Qual é o problema? Eu sou pecador. Qual é o problema que eu tenho pecado? Meu pecado está na língua, eu sou um homem de lábios impuros. Não se preocupe não. Serafim, sim, pega uma brasa aí de altar. Atenais, vai lá voando. Lá vai o serafim, lá, vai lá, vai. E Isaías está tremendo lá. E o serafim toca no lábio de Isaías. Parece que derrete. Não se preocupe. Eis que isso tocou os teus lábios. Tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Nós queremos o fogo de Deus, é a santidade de Deus queimando a nossa vida, tocando os nossos lábios. Esse fogo aí de pular, de sapatear, e tem que ter, porque fogo tem reação, mas sem santidade. Isso é fogo falso. Fogo na Bíblia representa a onisciência de Deus. A Bíblia diz: João olhou para Jesus e Patmos, os seus olhos eram como chamas de fogo. O Deus que vê tudo, onisciência. Preste atenção. Um pecado secreto, num quarto escuro, escondido de tudo e de todos, é um pecado que se pratica diante de um Deus santo, cujos olhos são como chama de fogo. A quem você quer enganar? Sua mulher? Seu marido? Seu pai? Sua mãe? O seu pastor? Você engana a todos, mas saiba, você está sendo enganado, porque aquele que tem olho de fogo está vendo. Ninguém se esconde dele. Seus olhos são como chamas de fogo. Fogo na Bíblia representa juízo. A gente fica pedindo fogo, e a gente quer fogo, e fogo viverá. Mas sabe que o fogo, aqui no texto de João, o fogo representava o juízo também. Queimará a palha num fogo inextinguível. Mas fogo na Bíblia representa avivamento. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então agora nós começaremos a ver os efeitos do fogo. Por que João Batista falou de fogo? Porque a Bíblia fala de fogo. Porque essa figura do fogo, símbolo, é aplicado ao Espírito Santo por causa dos seus efeitos. Ponto de número 1. O fogo queima. Diga comigo: o fogo. Deixa eu ouvir você falar: o fogo queima. Diga mais alto: o fogo queima. Xarabacatarabanei, ramanachorocochorobarabarabaka. Requeteremeneverabachabacata. Requetereba. Xerabacataraba.
o fogo queima. Isso fala de quê, pastor? Isso fala de paixão, queridos. Paixão. Se não existe relacionamento humano entre namorados, entre marido, entre mulher, sem paixão, se a profissão será uma profissão maçante, se não houver paixão pela profissão, não haverá relacionamento com Deus. Se a paixão do fogo de Deus não estiver acesa no nosso coração, um relacionamento gélido, frio, cristianismo de fachada, uma religião morta. Cristãos nominais, ateus na prática, crente de domingo, estão aqui no domingo, mas na semana vivem como se Deus não existisse. Pai, acende o fogo de novo. No nosso coração. Paulo olhou para Timóteo. Paulo andava com Timóteo. Timóteo viu tantas coisas sobrenaturais em Paulo. Timóteo viu a paixão de Paulo. Paulo escreveu uma carta para Timóteo. Disse: Timóteo, eu quero te dar um conselho. Abre as sagradas letras, anda comigo. Eu admiro a tua fé. Eu tenho me lembrar de uma coisa, das tuas lágrimas, Timóteo. Eu quero te dar um conselho. Reavives o dom de Deus que está em ti, que foram colocados em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo, um dia eu impus as minhas mãos sobre você, e o fogo da paixão por Cristo e pelo Evangelho acenderam aí. Não deixe esse fogo se apagar, Timóteo. Não deixe esse fogo morrer, Timóteo. Reavives o dom de Deus que está em ti. No original, sabe o que quer dizer aquilo ali? Não deixe as brasas se apagarem. Faça reacender as brasas desde a cinza. É como alguém que a brasa está se apagando e alguém abanando. Não se apaga, meu irmão. Faz quantos meses que você não chora, meu irmão? Essa vida de ler a Bíblia mecanicamente, de orar sem a presença de Deus, essa vida fria, essa vida sem paixão, hoje o vento do Espírito vai soprar nesse lugar, e essas brasas vão se reacender, porque Deus vai nos batizar, Jesus vai nos batizar no Espírito Santo e no fogo essa noite. A paixão será acesa. Aplauda a Jesus. Que vai mudar o Brasil não são teólogos, e eu sou professor de teologia e tem aqui mas não é isso que vai mudar. Não é filosofia teológica, precisamos de teologia. A igreja precisa mais do que nunca de se preparar. Mas o que fez o movimento pentecostal se tornar o maior movimento do mundo e dobrar o mundo não foi a teologia, embora precisamos por causa dos ajustes, porque por falta de teologia, amanhã eu vou falar isso, muita coisa se desvirtuou, mas não foi.
foram homens apaixonados por Deus, que andaram de joelhos, que queimavam com o fogo da presença, que muitas vezes não sabia falar o português direito, mas estavam incendiados por Deus e mudaram a história do mundo. Nós precisamos que o fogo acenda no nosso coração novamente. Aplauda a Jesus. Paixão, meu irmão, paixão. Um rapaz de 21 anos, no país de Gales, o nome dele era Evan Robert. Ele não pregava muito bem, ele só corava. Ele subia no púlpito, ao invés de pregar, ele chorava. Ele começou a buscar Deus por um avivamento, e Deus acendeu um fogo de paixão no coração de Evan Robert, que às vezes ele não conseguia nem dormir, ardendo em paixão. E disseram: Evan Robert, qual é o seu segredo? Ele disse: eu estendi a minha mão e toquei a chama, agora eu estou queimando, esperando de Deus um sinal. Deus incendiou o coração de Evan Robert, e as pessoas começaram, porque, irmão, ninguém quer viver, ninguém gosta de estar perto de uma pedra de gelo, de um iceberg espiritual, mas só um crente incendiado, uma brasa, pode incendiar outras. Evan Robert começou sozinho, Deus começou a trazer outras brasas, começou a acender, a paixão se acendeu. Em 9 meses, 100.000 almas se converteram a Jesus, e todo mundo foi para o país de Gales ver o que estava acontecendo. Não, Deus não precisa de muita gente, Ele precisa de poucos, mas incendiados pela paixão, e esses poucos incendiados provocarão um incêndio espiritual na nação brasileira. Aplauda a Jesus. Diminui o ritmo aqui, senão a garganta não aguenta até o final. Fogo queima, paixão. Olha, você me diz como é que está o nível da tua paixão. Como está o nível da tua paixão por Cristo? Oi, agora tá bom, estava um daquele jeito, pastor. Tá bom. Ponto 1, o fogo queima. Ponto 2, fogo acende. O que o Espírito Santo, simbolizado como fogo, o fogo acende. Para ter luz tem que ter fogo. O fogo acende. Por isso que João está na ilha de Patmos. Ele está, o que você está vendo, João? Eu estou vendo 7 candeeiros de ouro. E esses candeeiros estão apagados? Estão todos acesos, 7. Mas qual é o segredo desse candeeiro? É porque tem um no meio do candeeiro, no meio dos candeeiros, no meio dos 7. E como é que é o aspecto? Eu só vou começar pelos pés. Os pés estão incendiados, são como latão saído de uma fornalha. E as vestes são brancas, pés incendiados, porque ele é o evangelista principal, e ele é profeta, e conformosos são os pés dos que anunciam a paz. Agora, que anuncia a paz com os pés incendiados, onde ele vai andando, ele vai deixando um rastro de fogo, ele vai pisando e o fogo de Deus vai chegando. E outra coisa, as vestes dele são brancas, porque ele é santo, ele exige santidade. O que mais, João? No peito dele tem um cinto de ouro. Cinto de ouro, João? Cinto de ouro, porque ele é sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E o que mais, João? Os cabelos dele são como a branca lã, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. O que mais, João? O seu rosto brilha como o sol, porque ele é o sol da justiça. Mas o que mais, João? Os olhos dele são como chama de fogo. Por quê? Porque ele fica assim, ó, olhando para os 7 candeeiros. Ele fica assim olhando, e quando ele olha com aqueles olhos de fogo, ele vai acendendo os candeeiros. Ele vai acendendo os candeeiros, e todos os candeeiros estão acesos. E quem são esses candeeiros? São as igrejas. Igrejas que olham para Jesus não serão apagadas, não estarão apagadas, porque os olhos de fogo de Jesus acendem
acenderá a paixão, o amor, a glória de Deus no nosso coração. Amém? Tem algum crente aqui? Tem? Olhe para o seu irmão, balança ele, olha isso, ele é um candeeiro apagado. Candeeiro apagado não ilumina. Candeeiro apagado é frio, as moscas pousam. Candeeiro aceso, as moscas ficam longe e o diabo não pode nem olhar, porque quando o diabo olha, ele diz: eu estou vendo o fogo daquele que tem olho de fogo nos olhos desse candeeiro. Igreja candeeiro de ouro é igreja acesa. Aplauda Jesus. Beleza? Moisés, diga a Arão o que? Tem que ter azeite batido de oliva continuamente, porque tem que ter lâmpada acesa diante de mim continuamente. A igreja tem que estar acesa, um farol aceso. Igrejas apagadas não são notadas. As pessoas passam, a igreja está lá apagada, não são notadas. A igreja está há décadas na comunidade, não transforma, não causa impacto. Um dia a gente estava aqui no culto, a glória de Deus caindo, a gente dançando, e o rapaz ia passando. E quando parou, disse: rapaz, que negócio animado. Aí entrou. A primeira vez que tinha Jesus. Aí no outro dia disse: rapaz, eu fui na igreja ali diferente, animada demais. E o outro disse: rapaz, animado assim? Disse: então eu vou lá. No outro dia veio e aceitou Jesus. A igreja tem que estar acesa. Candeeiro aceso, candelabro aceso, mas só é aceso quando o teu olho olha no olho daquele que tem chama de fogo nos olhos. Bata no seu irmão e diga: olha para Jesus. Olha para ele, vai acender o fogo dentro de nós. Igreja acesa quer dizer a igreja ativa na ação. Porque o fogo que acende para trazer ação. Você sabe que o carro só funciona por causa de uma centelha de fogo. Você bate na chave e tem aqui, o pastor Valteiro que entende mais do que eu. Acho que tem uma peça chamada pistão, né? Pistão, que dispara uma centelha, aquela centelha incendeia o combustível e o motor. Você bate no carro, né, do pastor Paulinho, você nem bater na chave, só apertar o botão. Isso que era o ano do jubileu, né? Eu digo: eu estou andando nesse aqui, porque é ano do jubileu agora. Meu irmão, quando bate, ela dispara, você toca, o carro vai embora. Agora, sem fogo no motor, no pistão, sem combustão, você toca no carro, tac, 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 tac. Meu irmão, tem igreja que está aí, tac, 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 não sai de lugar, porque não tem fogo para acender. O que é o fogo? Amanhã eu vou falar do fogo da ação, dos dons do Espírito Santo. É Deus agindo na fala, os dons de inspiração. É a igreja acesa, é aquela que fala em outra língua, variedade de língua, é aquela que interpreta a língua e é aquela que profetiza. É a ação de Deus mostrando. A igreja que tem os dons de revelação, onde Deus atua, onde Deus mostra através da palavra do conhecimento, da palavra de sabedoria e do discernimento do Espírito. A igreja acesa é a igreja da ação, daquilo que Deus faz através dos dons, através da fé, da cura e variedade e de operação de milagres. Onde estão aqueles essa noite que vão dizer: Senhor, eu quero estar aceso, porque eu quero agir. É um carro parado, sem combustível e até sem motor. Misericórdia, só um milagre de Deus. Fogo queima, o fogo acende, o fogo ilumina, queridos. Se o fogo queima, fala de paixão. Se o fogo acende, fala de ação. O fogo iluminando, fala de direção. Igreja sem o batismo do fogo do Espírito é igreja sem direção. Não sabe para onde vai, não sabe para onde veio, não tem identidade. É uma miscelânea. Tem igreja que são uma miscelânea. Eu fui uma vez para uma igreja, ia pregar lá. Quando eu sentei do lado, estava cantando o hino oficial de outra igreja, na abertura do culto. O hino oficial, a história da outra igreja. Eu digo: rapaz, eu estou numa igreja, eu estou na outra. Eu não sei, igreja. Mas, queridos, o fogo de Deus é para nos dar direção. Porque se apagasse a luz aqui tudinho, faltasse energia, se faltasse
a energia geral tudo escuro. Você ficava e tropeçava, não sabia para onde ir, sabe? Ficava com uma irmã que eu contei aqui a história um outro dia, que ela dormia em todo culto, quando foi um dia faltou energia, e ninguém viu a irmã dormindo, foi todo mundo embora, e quando a luz, quando ela acordou tudo escuro, aquele breu, ela gritou: valei-me, meu Jesus, pastor, ore por mim que o diabo me feriu de cegueira. Sem direção, tem crentes, pessoas sem direção na vida, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Você está precisando do fogo de Deus que traz direção. A lamparina, né? Antigamente não tinha lanterna, era lamparina. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo, porque ela é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Houve um tempo em Israel, irmão, que Israel estava sem direção. Um sacerdote gordo, cego, escorado no pilar, conivente com o erro dos filhos, e a nação estava numa escuridão terrível. Por quê, hein? A Bíblia diz: a lâmpada de Deus acesa, e tem o menino lá, Samuel, e a Bíblia diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A lâmpada não podia estar apagada, porque a nação estava sem direção, porque a lâmpada que representava a presença do Espírito de Deus estava apagada, os sacerdotes tinham apagado a memória. E aí o texto diz, olha a consequência de uma igreja sem a luz do Espírito, sem direção. O texto diz: que não havia serviço, porque tinha um menino que servia quando os homens deviam servir. A Bíblia diz: a palavra de Deus era raríssima, não havia visão, e o sacerdote dormindo, gordo, sem saber o que estava acontecendo, sentado numa cadeira. Irmãos, igreja sem a luz do Espírito Santo, ela não tem direção, ela não tem mentoria, ela não tem serviço, ela não tem palavra, ela não tem visão. O que ela tem? Sacerdote gordo, sentado em cadeira, cego, sem ver o que está acontecendo, e que Deus vai derrubar da cadeira e quebrar o pescoço para se ouvir dizer: e Cabode fosse a glória de Israel, e Deus levantar um Samuel, outro sacerdote, que é um menorá incendiado, tendo visão de Deus, cheio da palavra de Deus, para trazer o avivamento e dar direção à nação. Aplauda a Jesus. Fogo ilumina. Israel no deserto, 0 graus à noite, ninguém vê nada no deserto, mas lá vai Israel, Moisés na frente. Mas Moisés, a gente vai ver o que? Não se preocupe não, daqui a pouco Shekinah, a nuvem de Deus em forma de uma coluna de fogo, e lá vai a nuvem na frente, o povo andando. E o povo não se perde no deserto. A nuvem é o GPS de Deus no deserto. Então, que direção. Precisamos da direção de Deus. Diga amém. Quarto lugar, o fogo purifica. Isso fala de santificação. A Bíblia diz que o Senhor um dia virá a nós, e Ele virá e se sentará, e a Bíblia diz como fogo do ourives. Ele vai pegar o candinho, onde coloca o fogo, vai colocar a gente tudo dentro do candinho e vai acender o fogo, fogo refinador, fogo do ourives, para santificar-nos, porque Jesus não vem arrebatar uma igreja profana, mundana, comprometida com o mundo, prostituída, flertando com os amores desse mundo. A gente cantou aqui: queimou todos os outros amores. Então eu quero dizer que essa noite Deus vai acender o fogo refinador para purificar o nosso caráter, porque Ele quer ver, Ele quer tirar as escórias, Ele quer tirar as imperfeições, e Ele quer deixar só o brilho da glória e da beleza de Cristo em nós. E então se dirá de novo na igreja que a beleza de Cristo se veja em mim, e se cantará de novo: Nível é a luz, nível é a luz. Amém? Quinto lugar,
o fogo aquece. Isso fala de comoção. Se o fogo queima a paixão, se o fogo acende a ação, se o fogo ilumina a direção, se o fogo purifica a santificação, o fogo aquece comoção. Paulo, em Malta, sentado confortavelmente, porque estava chovendo, ele estava no abrigo, estava muito frio. E porque estava frio, Paulo acendeu uma fogueira. E a Bíblia diz que Paulo estava se esquentando na fogueira. E a Bíblia diz que estava tão quente que uma cobra, uma víbora, saiu correndo e veio retaliar, morder Paulo. Mas diz que Paulo balançou a víbora e jogou no fogo. Irmãos, quem não estava perto de Paulo ali, estava tremendo de frio. Mas Paulo, no frio, naquele frio, estava aquecido, porque o fogo aquece. Nós estamos vivendo numa época de frieza, calculismo. As pessoas não se amam mais, ninguém ama mais ninguém. Se trata a gente como bicho, se valoriza mais animal do que gente, se valoriza mais planta do que gente. Estão objetivando as pessoas. Pai não ama mais filhos, filho não ama mais pai, marido não ama mais mulher, pastor não ama mais igreja, igreja não ama mais pastor. Uma sociedade gelada. Icebergs espirituais tem que se cumprir. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, mas graças a Deus não é o amor de todos, não. O amor de muitos. Nesse polo norte, nessa Antártica espiritual, ainda tem fogueira de Deus, e ainda tem Paulos sentados junto à fogueira, aquecidos. Essa noite Deus vai aquecer o nosso coração, porque ninguém foi chamado aqui para ser iceberg, para ser polo norte, para ser próximos. A fogueira de Deus está acesa essa noite aqui. Meu irmão, Reinaldo Boco dizia assim: eu odeio mosca, elas são sujas. E ele dizia: fogões apagados, as moscas vêm e pousam. E de fogão aceso, elas vêm. A Bíblia diz que a cobra fugia do fogo. Igreja sem fogo está cheia de cobra, de barata, de rato, de bichos peçonhentos. A vida sem fogo, os bichos peçonhentos estão se aproximando. Mas essa noite, se tiver alguma serpente aqui, se tiver alguma barata, algum bicho peçonhento, o fogo que vai ser aceso aqui vai ser tão grande que eles vão correr. E mesmo que venha tocar a gente vai jogar no fogo, porque quem está cheio do fogo de Deus, a serpente morde, e quem morre é ela queimada pelo fogo da glória de Deus. Eu vi um pastor pregando, uma vez ele chegou numa casa, aí tinha um fogão velho lá, e o forno aberto, e um gato lá, confortavelmente deitado lá dentro do forno do fogão. Aí ele disse: ah, miserável, se tivesse aceso aí, eu estava aí dentro. Foi a expressão que ele usou. Querido, o fogo de Deus é o avivamento de Deus que nos acende. Amém? O fogo acende comoção. Precisamos estar comovidos pelo mundo perdido. Precisamos chorar por termos olhos enxutos. Precisamos pedir a Deus que Ele acenda a compaixão. Nós não podemos estar aí frios, como que não estivesse acontecendo nada. Meu irmão, nós estamos vivendo na pior geração. Meu irmão, muitas nossas famílias estão indo para o inferno, estão ao nosso lado, e nós não temos sensibilidade espiritual. Que cristianismo é esse? Deus vai apagar essa frieza, Ele vai nos comover com o fogo da sua presença. Stein Spencer era um marginal nos Estados Unidos que estava caminhando para a forca. Enquanto ele caminhava para a forca, o pastor lia
a Bíblia para ele, e ele ia caminhando para a forca, e ele começou a olhar e disse: o senhor está lendo o que aí? Estou lendo texto sobre o inferno. Mas ele lia de maneira tão fria, tão mecânica, como se estivesse fazendo algo profissional, e era para um profissional. E ele disse: o senhor está falando sobre o inferno? E o senhor acredita nisso daí? Acredito. Não acredito que o senhor acredita. Se eu acreditasse que existe um inferno eterno, onde as pessoas, como o senhor está dizendo aí, passarão o resto da vida sendo atormentadas, meu amigo, se eu acreditasse nisso, eu andaria toda a Inglaterra de joelhos, ainda que a superfície estivesse coberta de caco de vidro, e acharia que isso não teria sido nada. Como é que nós estamos vendo a humanidade indo para o inferno, a nossa cidade indo para o inferno, nossa família indo para o inferno, e a nossa consciência está tranquila. Nós dormimos satisfeitos, não oramos 15 minutos para mudar essa situação, não jejuamos nem de 6 em 6 meses. Nós estamos sendo afetados por essa síndrome de frieza espiritual. Mas aqui, talvez você esteja vendo coisas, ouvindo coisas que você não quer ouvir, mas isso é que o Espírito está falando essa noite. Diz o Espírito do Senhor: essa noite eu acenderei o fogo da minha presença em corações abertos, e nunca mais haverá frieza espiritual em nós. Aplauda Jesus, se você é crente. Pastor, eu pensava outra palavra. Fogo é isso mesmo. Fogo de Deus é isso, é comoção. 6º lugar, o fogo arde. Emoção. Escute: se o fogo queima, fala de paixão. Se o fogo acende, ação. Se o fogo ilumina, direção. Se o fogo purifica, santificação. Se o fogo aquece, comoção. O fogo arde, emoção. Irmão, tem gente que é tão emocionado para ver o time dele jogar. Se for Vasco e Flamengo, meu irmão, se o time dele, ele é crente, só falta chamar um palavrão se o time perder. Eu vi um pastor assistindo o jogo, né? Eu não tenho nada contra o jogo, mas nunca gostei, né? Ele disse que eu não é brasileiro porque eu não gosto de futebol nem de café. E quando o time estava, ele estava no manto. Era. Tem gente que vibra com tudo, meu irmão. Vibra na Fórmula 1, vibra com tudo, mas não se emociona com a pregação do Evangelho, não se emociona com as coisas espirituais. Parece uma múmia na igreja, todo mundo batendo palma, todo mundo levantando a mão. Tá no chiclete? Diga: o fogo arde. A vida cristã, não existe vida mais emocionante do que a vida cristã, para quem experimentou o fogo de Deus. Lá vai Cleófas e Lucas no caminho de Emaús, frio que só. Rapaz, pensar que ele era o Salvador, eu também. Terceiro dia, né, ressuscitou. Aí eu achava, rapaz, mas tanto, fez tanto milagre, né? Você viu Bartimeu, eu vi, rapaz, e Lázaro, podia ter sido ele, não é? Tá, Jesus se aproximou. Vocês estão conversando, né? O senhor é daqui? Não estou. Qual é o assunto? Jesus Nazareno, coração frio. A gente pensava que era Jesus. A Bíblia diz: Jesus abriu as Escrituras e começou lá em Gênesis 3:15. Já ouviram falar no proto-evangelho que a cabeça da serpente seria ferida? Rapaz, aquilo seria a profecia. Será que ele não era aquele da cruz que feriu? Você ouviu falar em Isaías 53, o cordeiro ia ser levado ao matadouro? Mas já o Salmo 16, que diz que importa que ele morresse, mas ele ia ressuscitar, e lá vai. E quando Jesus entra em Emaús, que parte o pão, que os olhos se abrem, que Jesus desaparece, aí Cleófas diz: Lucas, rapaz, não sei se você sentiu o que eu senti. O que é que você sentiu? Nosso coração estava ardendo no caminho quando ele nos
abrir as escrituras. Irmãos, quem não vibra com a pregação do evangelho, quem não se emociona com as coisas de Deus, me perdoe eu ser sincero, você é um defunto espiritual, mas o fogo de Deus vai trazer ressurreição. A igreja tem que ser uma igreja cheia da emoção do céu. Não somos máquinas, não somos geladeiras, não somos robôs. O fogo de Deus está aceso essa noite e ele vai arder do nosso coração. Aplauda e glorifique. O fogo ardia. A Bíblia, Deus disse: Moisés, sim, Deus, o fogo arderá quando? Continuamente sobre o altar, não se apagará. Como assim? Domingo, fogo queimando altar. Segunda, fogo queimando altar aceso. Terça, fogo queimando altar aceso. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que hora? 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, meia-noite, 5 da tarde, 6 da manhã, meio-dia, 24 horas por dia, Moisés, o fogo ardendo no altar, a emoção de Deus no coração do crente. Agora, para ter fogo aceso, tem que ter lenha. Tem que ter lenha no altar. Tem que ter lenha no altar para queimar o sacrifício. Tem que ter lenha, irmão. Sem lenha, o fogo se apaga. Combustível. Eu passo a semana todinha envolvido com tudo que tem. Aí fico esperando o fogo só do pastor. Aí o pastor que chora, o pastor que pula, o pastor. Meu fogo é meu fogo. Você tem que produzir o seu. Traga lenha. Jejum, oração, adoração, leitura da Bíblia, se envolva nos cultos. Você traz lenha e Deus acende o fogo, e o fogo arde continuamente sobre o altar. Aí a vida cristã vai ser uma vida cheia de alegria. Pai, a crise financeira, que crise financeira? Mas não está vendo não? O PIB subiu, o PIB desceu. Eu quero saber o que está aceso dentro de mim. É o fogo de Deus. Amém? Fogo de Deus, fogo aceso. O sacerdote tinha que remover a cinza, organizar o altar, colocar lenha e acender. E o fogo, Deus, a Bíblia diz que Deus é que acendia o fogo. Olha para o seu irmão, Deus acende o fogo, mas Ele não mantém o fogo. Manter o fogo aceso é responsabilidade minha e sua, sacerdote. Jejum e oração. Aí você vive uma vida emocionante na presença de Deus. Em 7º e último lugar, o fogo se espalha. Veja, o fogo queima a paixão, o fogo acende a ação, o fogo ilumina a direção, o fogo purifica a santificação, o fogo aquece comoção, o fogo arde emoção, o fogo se espalha difusão. Para que eu quero o fogo de Deus, hein, pastor? Para a gente ficar aqui fazendo conferência do Espírito Santo todo ano, ficar batendo palma e caindo do poder aqui, orando em línguas? Não, esse fogo tem que sair daqui e ir lá para a rua e se espalhar, porque tem muitos filisteus aí, viu, se preparando para colocar Sansão girando em círculo, amarrado com bronze da justiça dele, cego e fazendo chacota. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos tocar fogo e causar um grande prejuízo na seara dos filisteus. Ô Sansão, o que é que você vai fazer? Raposa, cauda amarrada na cauda, 300 raposas, um facho de fogo, solta na seara dos filisteus. Imagina aí, 300 raposas iluminando a seara de trigo dos filisteus, correndo. E daqui a pouco, quando os filisteus olham, um incêndio sem proporções. É isso que Deus quer fazer. Um incêndio, avivamento, como fez na Nova Inglaterra nos dias de Jonathan Edwards, como na Inglaterra no dia de John Wesley Whitefield, como
no país de Gales, nos dias de Evan Robert, como na rua Azusa, no dia de William J. Seymour, como no início do movimento pentecostal. O fogo de Deus precisa se espalhar. Nós vamos orar essa noite, o Senhor vai nos encher da sua glória. Eu estou crendo e profetizando. E Ele vai acender o fogo aqui para se espalhar. Esse fogo vai pegar em mim, vai pegar em você. E onde a gente for, a gente vai espalhando esse fogo. Isso é o que, pastor? Avivamento, irmãos. O Pedro Fio era o Pedro que recebeu o fogo, porque Jesus disse, João vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Eu batizo no água, mas ele batizará no Espírito Santo e no fogo. João disse. João Batista disse. Onde é que se cumpre isso, hein? Atos 2 e 3. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento, encheu toda a casa. Foram vistas sobre ele línguas repartidas como de fogo. E as línguas que estavam na cabeça desceu para o coração e aqueceu. E todos foram cheios de Espírito e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O que aconteceu em Êxodo 19? Sete tocas de fogo explodiram, se tornaram 70. E as 7 tocas de fogo começaram a falar com o povo. Eu sou o Senhor, porque o texto diz, original, que eles viram as vozes. E ninguém vê voz, mas eles viram as vozes, porque as tocas de fogo estão falando assim. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito. Outra toca dizia, não terás outro Deus diante de mim. Outra tocha dizia, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aquilo vai se repetir, porque agora é o segundo Pentecostes, o Pentecostes da inauguração da igreja. Aquelas tocas de fogo desce para a cabeça deles, e aquelas línguas de fogo desce para o coração, e eles abrem a língua, eles começam a glorificar a Deus em hebraico, eles começam a glorificar a Deus na língua síria, eles começam a glorificar a Deus nas línguas das nações. E o que é que acontece ali? A Bíblia diz, Pedro pega, e o fogo pega ali. Quando Pedro pega, 3.000 almas se convertem. Pedro continua pregando, capítulo 5, agora não são mais 3.000, são 5.000. Agora capítulo 6, a Bíblia diz, a palavra de Deus se multiplicava. Agora capítulo 7, a palavra continua se multiplicando. Agora capítulo 9, o grande perseguidor Saulo de Tarso se converte, e a Bíblia diz que a palavra de Deus encheu Jerusalém, encheu a Ásia, de maneira que a Bíblia diz que quando os discípulos chegavam, eles gritavam, esses que colocaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. O que foi que aconteceu? 120 incendiados incendiaram Jerusalém, incendiaram a Ásia Menor, incendiaram o Império Romano, e nós estamos aqui, porque alguns foram cheios do fogo de Deus, e esse fogo se espalhou. Difusão. Olha para o seu irmão e diga, o fogo tem que se espalhar. Deus quer começar essa noite um incêndio aqui entre nós. Você crê? Diga amém. Diga amém. Deus quer começar essa noite um incêndio entre nós. Vai começar aqui. Aí vai pegar em Goianinha. Aí de Goianinha desce aqui, pega em Canguaretama. Sobe aqui e pega em Jundiá. De Jundiá, vai subindo aqui, pega em Santa Fé. Desce aqui, pega em Várzea. Depois pega aqui em Santo Antônio. Vai subindo, pega aqui em Serrinha. Sobe aqui, pega em São José. Pega em Parnamirim. E daqui a pouco alguém vai dizer o que é que está acontecendo com essa igreja nacional do Senhor Jesus Cristo. É abrindo igreja aí em todo lugar. Se tiver um beco lá, tem uma igreja. Você vai dizer, foi um incêndio. Deus começou um fogo lá na cidade de Espírito Santo. O fogo se espalhou. Fique de pé. Ministério do Louvor aqui. Presta atenção. Vou terminar enquanto eles chegam com essa experiência. No final, não vou deixar.
Estou sentindo o fogo de Deus aceso aqui nesse altar. Estou sentindo o fogo de Deus aceso aqui nesse altar. E esse fogo aceso vai queimar aqui a nossa vida. Agora escute, preste atenção aqui. Vou terminar com essa experiência. Um dia uma igrejinha muito fria. Ninguém se convertia, não havia milagres. E era uma igreja pentecostal. Não havia batismo no Espírito Santo, não havia nada na igreja. Um dia os vizinhos se acordaram, a igreja está incendiando, pegando fogo de verdade, literal. E daqui a pouco, irmãos, era todo mundo, vizinho, jogando balde de água para apagar o fogo, e para apagar o fogo pegando. E tinha um ateu que morava vizinho à igreja. E de repente, o ateu ajudando lá a apagar, e jogando água lá no fogo. E o irmão estava lá e disse: "Isso é o vizinho aqui, ateu? Sou eu mesmo. Incrível. Nunca vi o senhor na igreja." Ele disse: "Essa igreja nunca antes pegou fogo." Nunca antes pegou fogo. Se a igreja pega fogo, até os ateus vêm ver o que está acontecendo e se convertem ao evangelho. Dizem que Whitefield estava pregando na praça, e um dos maiores ateus de Inglaterra ia correndo. E alguém disse: "Fulano de tal, vai para onde, rapaz?" "Eu vou ver o Whitefield pregar." "Mas você não acredita em nada que ele prega?" Ele disse: "Eu não acredito, mas ele acredita em tudo que ele prega." Amém? Quantos querem o fogo de Deus na sua vida de verdade? Levanta a mão assim. Quem não quiser pode ficar aí sem querer. Eu quero o fogo de Deus. Vamos fazer 2 apelos aqui. Quando João Batista diz: "Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo", esse fogo representa o que aconteceu em Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? O fogo veio e os efeitos do fogo foram vistos, eles orando em língua, que é o maior presente que o Espírito Santo dá ao crente. O maior presente de Deus, diz a apóstolo Valnice, para o mundo é Jesus. O maior presente de Jesus para a igreja é o Espírito Santo. E o maior presente do Espírito Santo para o crente é orar em línguas. Precisamos orar em línguas. Quem não ora? E essa promessa é para você. Então eu quero aqui na frente agora, sem pensar 2 vezes, quem nunca orou em línguas, ou quem assim: "Pastor, eu orei, mas faz assim uns 3, 4, 5 meses que eu não oro em línguas." Venha correndo, sem nem esperar. Vem aqui para frente. Eu quero orar em línguas, pastor, eu quero ser baseado no Espírito Santo, nunca orei. Ou todo mundo já é? Muito bem. Deixa eu dar um aperto aqui de mão em você. É assim mesmo, se for para vir 200 vezes, vem. Um dia vai acontecer. Amém? Vem cá. Venham aqui para frente de vocês. O resto aqui, todo mundo ora em língua, né? Graças a Deus. Quem não ora e ficou lá atrás, não sabe o que está perdendo. E eu nem vou insistir não, porque isso é um presente de Deus. Muito bem, cadê as crianças? Outro dia o menino foi batizado no Espírito Santo, de 8 anos. Tem mais crianças aqui, eu quero orar pelas crianças. Pronto, encoste bem pertinho de mim aqui no altar, vocês. Deixa eu encostar o microfone, ponto para cá. Tem mais alguém? Primeiro apelo. Então vocês, vou falar com vocês aqui. Olha aqui, até você, Manuel, presta atenção. Vou explicar Manuel e vocês vão entender. Tem quantos anos? Jesus batizou um de 8, por que não pode batizar um de 7? Olhe para cá, olhe para mim vocês aí, para aprender também. Ser batizado no Espírito Santo é tão fácil como beber água. Pastor,
Não estou dizendo isso não, quem disse foi Jesus. João, capítulo 7. Projeta aí, Vitor. João, capítulo 7. Vocês vão olhar para a tela aí. Eu vou ler o texto. João 7. 37, bota aí. Presta atenção, olha aí que eu vou ler para vocês. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Continua, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. E isso disse ele com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Volta para o versículo 37. Olha aí. Jesus disse, olha: se alguém tem sede. Então, ser baseado no Espírito Santo tem tudo a ver com água e com sede, porque um dos símbolos do Espírito é água também. Fogo e água. Tá aqui um copo, estou com sede. Eu bebo muita água, né? Preguei, estou com sede. Se alguém tem sede, primeira coisa para você ser baseado no Espírito Santo é ter sede. Todo mundo sabe o que é sede aqui, né? Quem já sentiu sede aqui? O que é sede, hein? O que é sede, Dara? É vontade de beber água. Exatamente, obviamente. Vontade, desejo, irmãos. Que ser batizado no Espírito Santo é desejar. Eu quero. Imaginei a pessoa 3 dias sem beber água. Por que Fábio está aqui? Porque ele tem sede, ele quer, ele deseja. Primeiro passo aí. Agora tem gente que acha que já tem tudo de Deus, né? Não quero mais nada, não, pastor, eu já sou crente, vou pro céu. Fica aí com essa tua viadezinha michurucazinha espiritual. Eu quero é Deus, eu quero a glória de Deus. Amém? Se alguém tem sede, primeiro. Segundo, se alguém tem sede, venha a mim. Isso é se entregar. Suba aqui, Daniel, para mim fazer uma ilustração. Se entregar. Olhe para cá. Fique de joelho aí, por favor. Imagina aqui que o pastor vai batizar você nas águas. Faça força para frente, viu? Aí o pastor quer batizar. Faça força para frente, faça. Ele não vai ser batizado nas águas nunca desse jeito. Levanta. O que é que ele tem que fazer? Agora fique à vontade. Deixa. Você se entrega nas mãos do pastor, ele lhe batiza nas águas, não é assim? Assim é com Jesus. Primeiro você deseja, segundo você vem a ele, segundo você vem a mim. Aí você se entrega, Jesus, estou aqui. É o Senhor que batiza. Porque tem gente que fica fazendo força, pastor Valdir, para ser batizado do Espírito Santo. Alguém gritou no ouvido dele, fala em língua, você quer? Tem que dar glória. O cara fica glória. Falou língua, não me engasguei com saliva. Se entrega, relaxa, deixa ele, né? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Beba, o que é isso? Receba. Beba. Receba, porque o Espírito Santo está aqui dentro de você já. Ele não está aqui para ele, está dentro de você. Então ele já está aí. Você tem que receber o que tem. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, a outro passo, creia mesmo, é questão de fé. Você foi salvo pela fé. Você é curado pela fé. Creia. Porque às vezes vem a unção, Fábio. Aí flui a glória de Deus aqui. Aí vem a vontade de falar, o poder aqui. Aí fica o diabo na mente. Não, é da carne, é da carne. É claro, é de carne, não é de osso. É claro que é da carne. O Espírito Santo nos batiza no nosso corpo. Não vou falar, estou imitando o irmão. É uma batalha aqui, porque o diabo não quer que você... Ele sabe o prejuízo que ele vai ter. Creia. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, como diz o texto, fluirão. Ou seja, deixe fluir. Vem cá, irmão, sobe aqui. Quem ora em língua é o crente. O Espírito Santo ora em língua. Atos 2 e 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo começou a falar em língua por eles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram. Atos capítulo 19. Paulo impôs as mãos, veio sobre o Espírito Santo e eles começaram a falar. O Espírito Santo dá a língua, traz aqui, ó, no teu espírito, que fluindo é como um borbulhar. Vem aqui a pressão.
Aí você tem que abrir. E se quando você sentir Xaracandaraço, quemeneço, e querer, manacho, oh rabacata, serebana, oh ramaná, e vai fluindo como um rio. Você já viu um rio? Um açude, uma comporta. A água fica pressionando. Se o cara não abrir a comporta, a água pressiona. Estoura, mas se abrir, flui. Jesus disse: fluirão. Então, Emanuel, você agora vai falar aqui o que eu pedi. Daqui é Emanuel. Eu chego para ele, eu vou falar, vou dizer, eu vou mandar você falar, você não fala, viu? Depois eu mando você falar, você fala. Diga assim: I love you, Jesus. Não fale. I love you, Jesus. Olhe para mim. I love you, Jesus. Não fala nada. O Espírito Santo coloca a língua aqui, o cara. Agora, eu vou dizer, você repete. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Muito bem. O que você falou? I love you, Jesus. Você falou o quê? Em português. Falou por quê, então? Porque você mandou. Certo. Eu dei a língua, ele falou, eu não falo por ele. É assim que o Espírito Santo faz. Agora eu vou falar aqui. Não fale, viu? Em arque, em rologos, cairologos, em prostontion. Diga nada, agora fale. E naqueles nós estávamos. Já foi batizado. Falou o quê? E na lebre e na Falou em grego, rapaz. Você falou, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Mas eu dei a língua. Pode, muito obrigado, fica lá. O Espírito Santo dá a língua. Ele inspira você a falar, mas não vai falar por você. Você abre a boca e fala. Pastores, por favor, aqui comigo. Todos os pastores. Vocês vão afastar só um pouquinho. Só mais um pouquinho. E vocês aí, vocês vão ficar orando. Vou fazer um apelo para vocês daqui a pouquinho. Para todo mundo. Pastores, ao meu comando nós vamos impor a mão sobre essas pessoas. Preste bem atenção. Meninos, crianças. E se aqueles que começarem a falar em língua, você batizar, vocês vão botando eles ali do lado. Viu? Falando em língua, vocês vão botando eles aqui do lado. Vocês vão fechar os olhos. Vão fechar os olhos. Levantar as mãos para cima. Faça só mais um pouquinho. Eu quero que alguns pastores imponham as mãos. E eu vou pedir ao pastor Volteide para ficar ajudando, porque alguém pode cair aí e você segurar, viu? Fica de olho aberto. Faça essa mesa, daí tira essa mesa, coloca lá no canto. Olha aí, vocês vão ficar de olhos fechados, com as mãos levantadas e dizendo assim: eu recebo o batismo do Espírito Santo. E quando a unção vier, se vier aquela unção, aquele poder, a vontade de orar em língua, não tenha medo, abra a sua boca e ore em línguas. É o Espírito Santo que está lhe enchendo, Jesus lhe batizando. Tem óleo da unção aí, pastor? Pega ali dentro, com as mãos dos pastores. Pode começar. E vocês, aqui, fiquem de olhos, mãos levantadas, vocês que vão receber, adorando e dizendo: eu recebo. E quando vier a unção, é para orar em línguas. Já ungir a mão dos pastores aqui. Vão cantando bem de leve. Teu olhar me consumir. Eu sou todo seu. Unge a minha mão. Pastor, vem, já ungi a mão de vocês, pastor. Vem, pastor, volta. Vem, você vai segurar, mas vem também. A unção que está nas minhas mãos eu passo para a mão de vocês. E quando você impor as mãos sobre as pessoas, ou elas vão ser batizadas no Espírito Santo. Bota aqui, vamos adorando. Ao meu comando é quem põe a mão. Todos os outros
cantando aqui é batizado no Espírito Santo orando em língua. Quem não é batizado aí, que não estiver cantando orando em língua, vocês orando em língua. O teu olhar me batizada no Espírito Santo aqui. Fica orando em línguas aí, Dara. Fica de joelho. Pode orar em línguas aí, vontade.
cantando. nos tornamos responsáveis. A chama não vai Enquanto eles continuam, pode continuar orando, não pare de orar. Quantos querem um fogo novo de Deus na vida? Levanta a mão. Vem aqui para frente. Deus vai fazer na tua vida hoje algo diferente. Pastores, venham para frente. Continua essa mesma música. Vem pra cá. Afasta só ali para ninguém bater. Vem pra cá. Corte aqui perto do altar. Se pôr a mão sobre essas pessoas e declarar o fogo de Deus acende na vida delas. Responsável.
queima. tenho fome. O fogo de Deus arde. Eu ainda tenho O fogo de Deus lenha. Recebe. Recebe. Pode vir queimar. Continua, continua. Não para de Eu cantar. ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Fogo de Deus. Eu ainda Acende tenho o teu fome. fogo. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Oh, Jesus! É, Jesus! Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Colocou. Pode vir queimar. Carabarra, cata. Pode vir Eis que vim trazer fogo à terra. O que mais quero já está aceso. Já está aceso. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Canta, canta. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis.
Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda, Não para, não para. eu ainda tenho. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Corococho. O fogo está aceso. Eu ainda tenho O fogo está aceso. Pode vir queimar, pode vir queimar. Arabara, xaracataramana. aceso, quem poderá apagá-lo? São chamas vivas de Deus. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama
O ateu vai vir para a igreja. O ateu vai vir para a igreja. Meus queridos, terminar um culto desse, né? Jesus batizou várias crianças no Espírito Santo. Crianças estão ali orando em língua, ali chorando. Muitas pessoas, hoje Deus fez coisas na vida de muitas pessoas aqui que vai marcar você pro resto da sua vida. Anote, hoje é dia 6 de janeiro. 6 de maio. Estou até trocando as bolas aqui. 6 de maio. Marque esse dia. Marque na sua agenda. Um dia que um fogo novo de Deus acendeu no seu coração. Um dia de uma experiência incomum na sua vida. Essa igreja foi marcada hoje aqui. Amanhã a gente vai falar sobre os dons do Espírito. E nós vamos orar para que Deus nos use nos dons. A igreja de Atos é a igreja dos dons. Jesus batizando crianças, isso é sinal de Deus. Sinal de que o anticristo não vai ganhar. Vai haver uma nova geração que vai resistir. Pastor Jerônimo, traga o gasofilácio para cá. Aí mesmo onde você está, se quiser pegar a bolsa, traga a sua oferta, quem tem que pagar o carro do povo. Eu não quero senão o pessoal tá bom, casa. Amanhã só Deus sabe o que vai acontecer aqui. Um nível de glória tremendo, grande, nesse lugar aqui. Pode vir trazer a sua oferta enquanto eles cantam. Canta a música de adoração, gente. Um clima desse tem que continuar adorando. A menininha aqui, ó. Menina chorando aqui. Quantos anos? 5 anos aqui, cheio do Espírito Santo. 5 anos. Eu vi a Manuel aqui, cheio do Espírito Santo, chorando. É Manuel. Eu vou pedir só um favor a você. Anuncie que o fogo se acendeu e está havendo incêndio. Traga mais alguém. Tem alguém aqui que não é crente que quer aceitar Jesus hoje? Se tiver algum... Pastor, eu vi esse movimento, eu sei que é de Deus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Levanta a mão assim, dizendo, sou eu, pastor. Tem alguém? Ou quer voltar para os caminhos do Senhor? Amém, pastor. Agradeço pelas ofertas. E depois vocês podem ir para casa. Amanhã às 8 horas a gente está aqui. O povo da guerra, 17h30 de joelhos aqui, pavimentando o ambiente. E o Sr. Joab é uma pena, vai poder estar aqui, mas o fogo está lá em Tabocas também. E agora que ele vai levando o chofar, né? Que o apóstolo trouxe um chofar novo de Israel, eu estou levando o chofar. Vai tocar o chofar nos 4 cantos de Taboca, a estourar tudo. Neste momento queremos abençoar esses dízimos e as ofertas que vieram até aqui, declarando que foram semeados numa terra fértil e que haverá uma colheita de 30, 60 e a 100 por um na vida dos seus súditos em nome de Jesus. Amém.